Se você ainda acredita que dinheiro vem apenas de esforço, trabalho duro e sorte, então você foi enganado, e não foi pouco, porque essa ideia mantém a maioria das pessoas presa no mesmo lugar por anos, repetindo os mesmos resultados, sem entender por que nada muda mesmo tentando tanto. E o pior é que isso não acontece por falta de esforço, mas por um padrão invisível que foi instalado na sua mente e que controla suas decisões todos os dias, sem você perceber. Desde muito cedo você escuta frases como dinheiro é sujo, dinheiro não cai do céu, rico é explorador. E sem perceber, essas ideias começam a formar a base do que você acredita ser verdade. E é exatamente isso que define como você reage diante das oportunidades. Porque se lá no fundo você acredita que dinheiro é difícil, toda vez que surge uma chance você duvida, você hesita, você trava e muitas vezes deixa passar. E depois ainda chama isso de falta de sorte. Mas não é sorte, é padrão mental. E esse padrão é tão forte que mesmo quando você tenta mudar, quando decide que vai fazer diferente, ele te puxa de volta. Porque a sua mente sempre tenta manter aquilo que já é familiar, mesmo que isso esteja te prejudicando. É por isso que tantas pessoas trabalham, se esforçam, tentam ganhar mais, mas continuam sempre no mesmo nível, porque não importa o quanto você faça por fora. Se por dentro você ainda acredita na escassez, o resultado tende a se repetir. Agora presta atenção nisso, porque aqui está a virada de chave. O problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi a forma como você foi ensinado a pensar sobre ele. E enquanto isso não mudar, nada muda. Você pode tentar novas estratégias, pode trabalhar mais horas, pode buscar outras formas de renda. Mas se a sua mente continuar presa nas mesmas crenças, você sempre volta para o mesmo ponto. Agora pensa comigo, se você continuar pensando exatamente da mesma forma que pensa hoje, onde você acha que vai estar daqui a um ano? Provavelmente no mesmo lugar, talvez um pouco melhor, talvez um pouco pior, mas dentro do mesmo padrão. E isso acontece porque a sua mente cria aquilo que ela aceita como verdade. Se ela aceita que dinheiro é difícil, a realidade se ajusta a isso. Se ela aceita que enriquecer é para poucos, você automaticamente se coloca fora desse grupo. E é por isso que você precisa entender algo que quase ninguém fala. Você não precisa primeiro ter dinheiro para pensar como rico. Você precisa pensar como rico para então começar a criar dinheiro. E antes de continuar, se esse tipo de conteúdo está abrindo sua mente e te fazendo enxergar o que ninguém te contou, já se inscreve no canal Código Mental Brasil. Porque aqui você vai entender como mudar sua realidade de dentro para fora. E isso muda absolutamente tudo. Agora voltando, existe um momento específico do seu dia em que sua mente está mais aberta e mais receptiva. E esse momento acontece antes de dormir. E é exatamente aí que quase ninguém presta atenção, porque a maioria das pessoas deita e leva para a mente os mesmos problemas, as mesmas preocupações, os mesmos pensamentos de escassez, reforçando ainda mais o padrão que mantém tudo igual. Mas se você fizer o contrário e usar esse momento para imaginar uma realidade diferente, como se ela já estivesse acontecendo, você começa a enfraquecer o padrão antigo e fortalecer um novo. E aqui não é sobre imaginar de qualquer jeito, é sobre sentir. Sentir como se já fosse real, como se aquilo já estivesse acontecendo agora. Porque é o sentimento que fixa a ideia. E quando essa ideia começa a se repetir, ela se torna familiar. E quando se torna familiar, a sua mente começa a agir de acordo com isso. Você começa a tomar decisões diferentes. Começa a enxergar oportunidades que antes ignorava. E aos poucos a sua realidade começa a acompanhar isso. Mas isso exige consistência. Não adianta fazer uma vez e parar. Não adianta testar e desistir, porque o padrão antigo foi reforçado por anos e ele não vai desaparecer de um dia para o outro, mas ele pode ser substituído. E é exatamente isso que você precisa fazer. Substituir o padrão antigo por um novo.
trocar a escassez pela possibilidade, trocar o medo pela ação, trocar a dúvida pela decisão, porque no final não é sobre dinheiro, é sobre identidade, é sobre quem você acredita ser. E enquanto você se enxergar como alguém que tenta, que luta, mas nunca chega, você vai continuar repetindo esse ciclo. Mas no momento em que você começa a se ver de forma diferente, tudo começa a mudar. E essa mudança não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. E é isso que quase ninguém entende. Agora a decisão está nas suas mãos. Continuar acreditando no que sempre te disseram, ou começar a questionar e criar um novo padrão. Porque sim, você foi enganado sobre dinheiro. Mas a partir do momento que entende isso, você também ganha o poder de mudar. E se você quer continuar evoluindo e entendendo como reprogramar sua mente e mudar sua realidade, se inscreve no canal Código Mental Brasil e acompanha os próximos vídeos, porque isso aqui é só o começo.